pessoal, tudo bem com vocês? Professor João Gabriel aqui para mais uma aula de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, da nossa disciplina, que é o espaço agrário. Então, eu já queria que vocês deixassem o like, se inscrever no canal, no botãozinho de se inscrever. E vamos para esse tema que é muito importante, cai em vestibulares, cai na sua prova, Então, bora, puxa a vinheta. Bom, primeiramente, o que é o espaço agrário? Simplesmente o espaço agrário, ele é parte do espaço geográfico ocupado por atividades rurais, Então, quais seriam essas atividades rurais principalmente? A agricultura e a pecuária, O que seria a agricultura, professor? A agricultura são as plantações, Então, tudo que é plantado pelo ser humano é agricultura. A pecuária seria a criação de animais, por exemplo, gado bovino, a questão do suíno, aves, tudo isso é pecuária. Agora nós temos também a importância do espaço agrário, que ele é muito importante para o ser humano. Além da produção de alimentos, então todos esses alimentos que tem na sua casa, por exemplo, faz parte do espaço agrário, é gerado lá. Temos também a questão de matérias-primas, que tem muitas utilizadas também por nós, que são feitas no espaço agrário, além da questão do impacto socioeconômico. O espaço agrário, por exemplo, ele é muito importante para um país e não deixa de ser para o Brasil. O Brasil ele é um país altamente influenciado pela questão agrícola. Então, nós temos que saber, primeiramente, a diferença entre espaço rural e espaço urbano. Então, o espaço rural, ou espaço agrário, ele é predominantemente dominado pelas questões primárias da economia. O que seria a questão primária? O extrativismo, extrair coisas da natureza. Isso é altamente identificado no espaço rural. Já o espaço urbano seria a questão do adensamento populacional. O que seria isso? Seriam um conjunto de pessoas, de grande população reunido em determinado local. Além disso, temos carros, muitas casas, prédios. Então, tudo isso compõe o espaço urbano. Então, essas são as principais diferenças entre os dois. Mas a gente pode ver e analisar que os dois se complementam, tanto o espaço rural quanto o espaço urbano. Então, olhem só, o espaço rural, gente, simplesmente, nós temos que ele vai auxiliar no espaço urbano da seguinte forma, através dos alimentos, das matérias-primas. Ele fornece, então, as questões de matérias-primas para o espaço urbano, Como a gente pode ver nessa imagem, no centro dessa imagem, a pessoa do espaço rural ajudando a pessoa do espaço urbano. Bom, agora a gente vai identificar, gente, o que é a questão da agricultura extensiva e intensiva. Existem esses dois tipos de agricultura. A extensiva seria a agricultura mais antiga, mais arcaica. Então, simplesmente, ela não utiliza de tecnologias e os novos insumos agrícolas. Ela é caracterizada por técnicas tradicionais da agricultura. Então, a mão de obra humana ela predomina. Já a agricultura intensiva, por sua vez, ela é utilizada de várias tecnologias, máquinas agrícolas, drones, por exemplo, a questão dos agrotóxicos, biotecnologia, tudo isso está dentro da agricultura intensiva, Então é uma agricultura que preza pela produtividade. Bom, e o espaço agrário no Brasil, como que ele funciona? O Brasil, primeiramente, ele é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, Por exemplo, de soja. O Brasil produz muita soja, é um dos que mais produzem no mundo, E aqui nós temos que o espaço agrário no Brasil, separado por regiões, vamos dizer assim, nós temos alguns tipos de matéria-prima que são mais produzidos em determinadas regiões. Por exemplo, na região centro-oeste nós temos a soja, na região norte nós temos o café, na região sul o tabaco e arroz, e por fim, no nordeste, fruticultura. Bom, agora, atividades no espaço rural. Quais são as principais atividades feitas lá? Então nós temos a agricultura, a pecuária
e a agroindústria. Como vocês já sabem, e o professor falou, a agricultura, né, é o cultivo de grãos, hortas, produtos agrícolas, né, tudo que é plantado. A pecuária é a criação de gado, aves e outros animais, né? Então, a pecuária seria a criação de animais. E a agroindústria, por fim, é o processamento de produtos agrícolas, né, transformando eles em coisas que iremos utilizar, né? Então, transformar matérias-primas. Então, a agroindústria seria isso, seria a transformação desses produtos agrícolas, né? Bom, aqui nós vamos ter uma parte muito importante, que já foi citada pelo professor, né? Que é a modernização agrícola. Por que ela foi feita, né? E quais são os impactos dela no campo? Simplesmente a modernização agrícola seriam, por exemplo, os tratores, as colheitadeiras, os drones, tudo isso que são utilizados, né, para aumentar a produtividade. Então, olhem só, o que ela influencia? O processo de incorporação, né, de novas tecnologias no campo, que vai aumentar a produtividade e, consequentemente, a lucratividade, a busca por maior produtividade eficiente, né, e, por fim, a mecanização, insumos químicos, né, biotecnologia. Então, gente, esses insumos químicos, por exemplo, eles auxiliam na produtividade, né, no aumento dos alimentos, mas simplesmente eles são ruins para a saúde, né, porque são coisas químicas, né? Então, a modernização agrícola, ela traz coisas boas e coisas ruins. Outra coisa ruim, por exemplo, que a modernização agrícola traz, seria simplesmente o desemprego, né? As máquinas substituindo a mão de obra humana, né? Bom, e alguns desafios aí do espaço agrário. Então, algumas coisas aí que são impactantes, problemas, né? A concentração de terras e conflitos fundiários. O que seria isso? Concentração, né, de propriedades na mão de poucos, né, na mão dos mais ricos. Isso daí gera conflitos, né? Por exemplo, com o Movimento Sem Terra, né, o famoso MST, também com os quilombolas, com os indígenas, né? Todas essas pessoas, além dos grandes proprietários, disputam terras no Brasil. Outra coisa, o desmatamento, né, e os impactos ambientais que ele gera. O desmatamento, então, gente, ele é feito, né, para limpar uma determinada área. E essas áreas, muitas das vezes, né, são utilizadas para plantações, para a questão agrícola, para a questão de criação de gado, né? Por fim, nós temos as condições de trabalho no campo e as políticas públicas, né, que elas são muito utilizadas, né? Essas condições de trabalho, elas são muito, digamos que, precárias no campo, muitas das vezes, né? E não são feitas da forma que deveriam ser, né, para a segurança do trabalhador. Bom, e alternativas para a gente, digamos que, superar essas dificuldades? Seriam a sustentabilidade e a modernização. Investir em tecnologias limpas e eficientes, né? Um exemplo disso seria a tecnologia solar, em vez dos combustíveis fósseis, que é a gasolina, por exemplo, né? Práticas como agricultura de precisão ou agricultura orgânica, gente, né? Você fazer uma horta orgânica, em vez de utilizar agrotóxicos, é bom para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. É uma alternativa também. E, por fim, o incentivo à pesquisa em biotecnologia que seja ambientalmente amigável, né? Então, tudo que não gera impactos no meio ambiente, né, técnicas que não geram impacto ao meio ambiente, são tecnologias sustentáveis. E isso é muito importante aí para proteger o nosso meio ambiente. Bom, então a nossa aula de hoje seria isso. Espero que tenham gostado e entendido, né, o que é o espaço agrário e toda a sua importância. Deixe nos comentários aulas que vocês queiram no futuro, né, determinados temas de geografia, atualidades, né, e tudo que vocês queiram. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né, para ajudar, dar uma força. Deixem um like, que é muito importante. Espero que tenham gostado e até mais!